Hoje vamos começar a nossa paraxá com uma pergunta um pouco incomum. Baruch Hashem? Muitos vão pensar, mas essa pergunta não tem nada a ver com essa paraxá. Mas depois vocês vão ver que tem tudo a ver com essa paraxá. Amém, irmãos? A pergunta é: qual é o primeiro mentor? Qual é o primeiro mentor de um bandido? Primeiro professor de um bandido. Ou quais são os primeiros mentores de um bandido? Os primeiros mentores de um bandido são os próprios pais. Depois ele próprio. Depois é um... Ele tem a consciência dele, é ele mesmo. Para uma criança, até os 6, 7 anos de idade, só existe 2 reinos. Existe a casa dele, que é um reino, e existe as outras casas, que é outro reino. Ele não considera o reino dele igual ao reino dos outros. Ele tem comportamentos diferentes em cada um desses reinos. A família. Então, ele considera diferente. Ele trata esses 2 reinos de forma diferente. Então, por exemplo, quando a criança está pequena, você vai na casa de outras pessoas, você vai fazer uma visita para algum conhecido, algum parente, aí chega lá, a criança pede um pedaço de bolo e só come um pedacinho e joga o resto fora. Ela pede um copo d'água, ela bebe só um pouquinho e joga o resto fora. Você está ensinando o seu filho a ser bandido. Aí você fala assim, não, mas ele é assim mesmo. Ah, então ele é bandido? Hã? É o que os pais estão falando. Parece muito estranho essa fala, né? Essa colocação. Mas a criança, dentro de casa, se ela faz isso dentro de casa, né, dentro do próprio reino, segundo as regras do próprio reino, tudo bem. Mas quando ela vai em outro reino, em outra casa, e ela age dessa maneira, será que as leis daquele reino, daquela casa, são iguais ao reino da sua casa? Porque cada casa que você vai é um reino. Existe um rei naquela casa. Existe um cabeça. E será que as leis naquela casa, você comer um pedacinho e jogar o resto fora, tomar um pouquinho de água e jogar o restante fora, será que naquele reino as leis são dessa forma? Aí você trata a casa do outro reino, como o seu reino. E as leis são diferentes. Você não pode fazer isso. Cada casa que você vai, cada residência que você vai, cada beit que você vai, cada ser humano tem as suas leis, o seu temperamento, a sua maneira de ser, o que aceita e o que não aceita. Tem pessoa que gosta de brincadeira, tem pessoa que não gosta de brincadeira. Aí eu estou falando do reino pessoa, onde a alma mora. Que é um reino, que é uma casa, uma beit. Agora, as casas que você vai das pessoas são reinos. Se o seu filho ele está crescendo sem obedecer aquela casa, que é um reino, beit, você acha que ele vai obedecer uma bait? Se ele não obedece uma beit, você acha que ele vai obedecer uma bait? O que é beit? Beit é uma casa específica. Bait é uma casa qualquer. Então, se ele vai crescer achando que ele pode ir no mundo e pegar um pedacinho e jogar o resto fora,
isso significa que as coisas não têm valor, não tem um dono. Então, extrair algo de outra pessoa, para ele também não vai ter valor algum. Não tem problema. Quando ele era pequeno, ele ia na casa dos outros e ele roubava, ele desperdiçava as coisas dos outros. E quando você pega algo de alguém e você desperdiça, entre aspas, é como se fosse um roubo. Uma coisa é você ir na casa de alguém, você comer porque você está com fome, porque é gostoso, porque é um jantar, porque é um churrasco, uma confraternização. Outra coisa é você ir, você pega aquilo que é dos outros e você destrói por nada. Você desperdiça. Não é isso que acontece com aquilo que é roubado? Aquilo que é roubado não é desperdiçado? Então, o que uma criança deixa de utilizar de forma justa, aquilo não se torna desperdiçado. Então, quem é que permite isso? Quem é que educa dessa forma? Os pais. Os pais. Se os pais acham isso normal, os pais estão criando talvez um bandido, talvez um criminoso, talvez uma pessoa que não vai valorizar as coisas. E tudo tem um dono. Então, se a criança pega algo e desperdiça, o que ela está fazendo com a posse de outro? Ou seja, ela não vai comer tudo, ela pega uma parte e joga fora. O que ela está fazendo com o dinheiro do outro? A dispersão. Pega a água. Hoje nós pagamos água, né? Antigamente pegar no sistema é de graça. Hoje tem que pagar. Mas se você pega uma água que alguém pagou e você joga fora, você não está jogando o dinheiro do outro fora. E você não está treinando o seu filho a ter esse raciocínio, a desperdiçar, a jogar fora o dinheiro do outro. Então, aquilo que é posse do outro não tem valor algum, eu posso pegar, eu posso jogar fora, eu posso fazer o que eu quiser. Isso não é treinar para ser um bandido, talvez? Não é? Sim. Com certeza. E se o seu filho vai na casa de outra pessoa e estraga as coisas? E você, eu não aguento mais correr atrás, eu não está fazendo a mesma coisa. Porque ele está em outro reino, na casa de outra pessoa. Quando você vai na casa de uma outra pessoa, você não pode viver segundo as leis que você vive na sua casa, a maneira que você faz na sua casa. A casa do outro é um reino, existem as leis familiares, a cultura, o jeito de ser daquela família. E se você não observa como aquelas pessoas vivem, como são as regras daquela casa, e você começa a burlar essas leis, e você transfere isso para os seus filhos, você acha que os seus filhos que eles vão crescer com a mentalidade de obedecer leis? Não vão. Que tipo de ser humano você está criando, você está educando? Porque quando a criança faz isso na casa dos outros, depois ela vai fazer no mundo, ela vai fazer na sociedade. Há pessoas que ele concorda com o filho dele na casa, na beira do outro, e fazer esse tipo de coisa, mas ele não gostaria que o filho do outro faça na casa dele. Ele ainda é mais ainda pior. Pior ainda. Tudo começa pelas pequenas coisas. Tudo começa das pequenas coisas. Pequenos detalhes. Baruch Hashem? Então vamos adentrar na nossa paraxá. Essa é a primeira questão, é a primeira pergunta. De vez em quando, nós pensamos sobre a conexão espiritual. Quem é que não pensa na sua vida espiritual? Essa paraxá de conceito, psicológico. Essa paraxá aqui, não, essa aqui é uma paraxá de desafio. Continua naquela sequência da última paraxá. Ela é desafiadora. Porque ela vai quebrar paradigmas. Ela não é psicológica. Ela é psicológica, mas é mais em paradigma. Sempre tem, mas é mais... Predominante. E assim, ela não é uma paraxá que, de uma certa maneira, ela não vai parecer muito lógica em certos pontos, mas depois vocês vão entendendo as conexões entre uma coisa e outra. Por exemplo, esse assunto que eu falei agora, ele parece que não tem nada a ver com essa paraxá. Mas depois vocês vão ver que tem a ver com essa paraxá. Achei?
E de vez em quando, pensamos sobre a conexão espiritual com o Kadosh. Quem é que não pensa na sua vida espiritual como eterna? Na sua vida eterna, na salvação, na redenção, na Techuvá, nos ticumim, nas retificações? Quem é que não pensa? Se está fazendo algo certo ou errado? Ah, mas será que eu guardo o Shabbat certo? Será que está fazendo errado? Faço a circuncisão, não faço? Perdoo quem eu tenho que perdoar? Pago quem eu devo? Como é que é? Quando a gente pensa nesses assuntos, será que o Eterno escuta as minhas orações? Amém? Então nós pensamos na nossa conexão espiritual com o Kadosh. Cada um à sua maneira. E na verdade não sabemos o que é ter uma vida conectada a Elohim, que é infinito. E não existe materialmente. E a matéria não o encerra, não o prende. E nossa existência, ela só existe porque é materialmente. Aqueles momentos profundos de oração e meditação, quando algo parece estar se abrindo, mesmo que seja um pouco, e logo depois a realidade, usar uma outra palavra, ela toma lugar da nossa imaginação sensitiva. Aqueles momentos profundos de oração e meditação, quando algo parece estar se abrindo, estou tendo um discernimento, eu estou tendo uma compreensão, eu estou me conectando. E logo depois que eu penso isso, uma realidade toma lugar da nossa imaginação sensitiva. Uma realidade, ela tomou o lugar da nossa imaginação sensitiva. O que é a nossa imaginação? Imagine aí, por gentileza, aquele bolo de limão que vocês comeram no ano passado. Então, os que nem vão lembrar desse bolo. Mas alguém comeu um bolo de limão aqui no ano passado? Retrasado? Que bolo de limão aqui na comunidade? Eu achei. Laranja. Eu quero de abacaxi. Amém. Mas esse pensamento, desse momento de oração e meditação, quando a gente pensa que o mundo espiritual está se abrindo, a compreensão está se abrindo, o discernimento está se abrindo, logo em seguida, isso é tomado por uma realidade da nossa imaginação. Eu acho que eu estou numa realidade, mas na verdade eu estou numa imaginação. E eu acho que isso é real. Isso é ter uma vida espiritual? Ou é uma ilusão? Isso é simplesmente, como é que chama aquele negócio lá no deserto, que forma o deserto? É uma miragem na nossa cabeça. Eu acho que eu estou conectando ao eterno, mas na verdade é uma miragem, uma falsa. Isso é falso. Por quê? Porque eu estou tentando materializar uma vida espiritual que é infinita, eu sendo um ser finito, limitado. Como que isso pode? Mas por que muitos homens conseguiram essa conexão com o eterno? E não era uma miragem, não era a sua imaginação sensitiva. Pela Torá, né? Através da Torá, pode se conseguir aproximar. De um jeito ou de outro, somos estagiários de uma vida espiritual. O que nós somos aqui no mundo? Estagiários de uma vida espiritual. Porém, nosso propósito e o nosso protótipo, o nosso corpo e a consciência não dão muita clareza sobre a vida eterna. A sua consciência te dá total clareza do que é uma vida eterna? Não. Não dá. Mas sabemos que isso depende de uma aliança com Elohim. Isso é certeza. Uma vida eterna ela depende de uma aliança com Elohim. E a obra da aliança, olha só, formar uma aliança com o Eterno é um trabalho difícil e profundo. Infelizmente, para muitos, envolve mais sentimentalismo do que ações. Pelos sentimentos, parece muito fácil conectar
conectar a Elohim muito mais do que as práticas. E é o que o sistema religioso ele tenta impregnar nas pessoas, através do sentimentalismo, do emocional, você se conectar com o Eterno muito mais do que por ações. O que é mais fácil para se... O que seria mais fácil a gente se conectar com o Eterno? Através de atos, de ações, ou simplesmente de eu usar a minha meditação, a minha imaginação, a minha força do pensamento? É muito mais fácil, mas funciona. Não, Porque vira miragem. Isso é a minha imaginação. E será que o Eterno ele cabe dentro da minha imaginação? E será que a minha imaginação é capaz de alcançar de verdade Elohim? Fala que os pensamentos dele não são nossos pensamentos. Não são. são mais altos. Os cantinhos são os cantinhos dele. Nós sabemos que através da Torá, né, da ação, da obediência, da execução da Torá, que nós nos conectamos com ele. As ações, as atitudes, elas conseguem te conectar muito mais ao Eterno que a sua imaginação. Mas nós temos a impressão de que eu preciso de uma emoção, de um sentimento, de um sentimentalismo, de uma força imaginativa, de uma concentração mental, para que eu possa me conectar ao Eterno. Isso é o mais comum, é isso. Mas a oração é isso também. Não. Quando você se tranca no seu quarto para fazer a oração, você faz um exercício mental de falar com a Não, Uma nunca. conversa. Não. Claro que não. Por que a oração você não fala com o Eterno? É você conversar com o Elohim que habita dentro de você. A oração não é nada mais, nada menos do que você falar com você próprio. A questão é, Elohim está dentro de você, porque se ele tiver, ele vai ouvir. Se ele não tiver, não vai ouvir. Simples. Só isso. Mas ouvir também não é o mesmo que responder as orações da forma que a gente Depende dos seus méritos. Aí já entra as leis. Se os seus méritos são... Se os seus créditos... Se o seu cartão de crédito... Ó, tá devedor, a hora que você passar, não vai... Tem saldo. Tá devedor. Tem tempo que eu não falava, né? Comigo mesmo. Sim. Dessa forma. Aí eu tenho a mania de pedir pra ela Orar. orar. Aí ela vai lá e ora. Mas eu achei, isso é uma boa estratégia também. Muito bom. Então, quanto menos Elohim habita dentro de você, menos ouvido ele vai ter para você. Quanto mais Elohim habita dentro de você, mais ele vai estar dentro de você. Agora, a entrada de Elohim em mim é através da minha imaginação, da minha consciência, da minha força do pensamento, do meu sentimentalismo, ou através das minhas ações? Das minhas ações. Porque se eu faço uma coisa justa, sem eu pensar que aquilo vai me conectar ao Eterno, independente de eu achar ou não, vai conectar do mesmo jeito. Não depende de eu achar, de eu imaginar. Baruch Hashem. Inclusive tem mitzvah na Torá que você só cumpre quando você não sabe de nada. Quem lembra dessa? Quando você esquece. Aquela colheita. Aí o que a Torá ensina? Você tem uma plantação, né? Aí você colheu, mas você esqueceu algumas coisas lá na plantação. Aí você esqueceu daquilo. Alguém foi lá e comeu, alguém foi lá e pegou aquilo no seu sustento. Você cumpriu uma mitzvah sem saber. Você nunca vai saber quem foi que pegou, por que pegou, que hora que pegou, o tanto que tinha, se tinha ou se não tinha. Não programou para fazer. Não programou para fazer aquilo. Isso é mitzvah. E isso te conecta ao Eterno, mesmo sem você ter alguma consciência. Baruch Hashem? mesmo quando você peca sem saber também. Né? A mesma coisa, conecta no pecado. Baruch Hashem. Pelos sentimentos, parece muito mais fácil conectar a Elohim do que em prática. Essa é a preguiça física, diferente do trabalho que dá para fazer um churrasco. As pessoas têm muito mais disponibilidade para fazer um churrasco do que para fazer alguma coisa para o Eterno.
As pessoas têm muito mais força de vontade para ganhar dinheiro do que ajudar outra pessoa a ganhar o dinheiro dele. A emuná precisa envolver muito menos sentimento e muito mais ação. Não que o sentimento seja descartável na emuná. Lógico que não. Mas desde que o sentimento não crie miragens, fantasias na sua emuná. Nossos estudos nessa parashat também incluem, vou pôr no plural, né? Nossos estudos nas últimas parashot incluem os mandamentos de não maltratar o estrangeiro, nem oprimir a viúva ou órfão. Também exige que não cobremos juros em empréstimos de dinheiro. Não sigamos algumas pessoas para fazer o mal. Não espalhemos falsos rumores. Não subvertamos os direitos dos necessitados. E tome cuidado com o que é descansar no Shabat. Algumas mitzvot. Baruch Hashem. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, um Shabbat Shalom a todos. Escute a palavra. Tamar Pérez, Coraci Baliza, Flávia, Cláudio Cortez, Expedita, João Batista e sua amada esposa Maria, que eu vou chamar de Miriam. A Cirlei, como sempre, está ligadona. Ela assiste a Parashá dobrada, né? Ela pega aqui pessoalmente e ainda fica com o celular do lado aqui. A dela é opção dobrada. Eu achei. Em nossas parashot, Moshe vai ao encontro de Elohim. Shemot 24, capítulo 1. Nós estamos na 20 para 21. Mas na 24 fala que Moshe vai ao encontro de Elohim. Algum dia você já foi ao encontro de Elohim? Você sabe onde é que ele está para você ir atrás dele? Ele está dentro de nós. Moshe foi ao encontro de Elohim porque ele sabia onde a Torá estava. Quando você vai cumprir uma mitzvah, você está indo ao encontro de Elohim. Junto a ele vão Aaron, seu irmão, e seus 2 filhos, Nadav e Abiú. E os 70 anciões de Israel. E a Torá diz, eles viram o Elohim de Israel, e sob os pés de Elohim havia a própria semelhança de tijolos de safira, como o próprio céu para a pureza. Eles viram Elohim e comeram e beberam. Shemot 24, do verso 10 a 11. Eles viram Elohim e eles comeram e beberam. Olha só, foi ao encontro do Eterno fazer um lanche. Vai ter um lanche, tá? Tem até um lanche. Tem um kiddush. Eles viram o Elohim em uma visão espiritual de um azul safira brilhante. Esta é uma grande experiência espiritual. Poderíamos dizer que isso é uma miragem? É uma experiência de uma miragem? Ou eles não viram através da imaginação, mas eles foram lá e testemunharam? Foram lá e testemunharam. Depois dessa visão, Moshe subiu ainda mais alto e lá ficou por 40 dias e 40 noites. Lá não comia e nem bebia, pois a experiência não era para seu prazer. A experiência com Elohim é para o nosso prazer? Não. Mas é prazeroso. Mas o objetivo não é o nosso prazer. Moshe subiu a um lugar não sobre visões, mas sobre mandamentos. Ele não foi lá para ter experiências de prazer. Ele não foi lá simplesmente para agradar as suas visões, mas para ver os mandamentos. Não sobre testemunhos, milagres e experiências, mas sobre aliança. Ou seja, o encontro de Moshe com o Eterno não foi pelos interesses, nem pelos prazeres de Moshe. Ele foi lá por causa dos mandamentos, ele foi lá por causa da aliança. Esse foi um ponto de encontro de Moshe com Elohim. Então, por isso, Moshe sabia onde encontrar o Eterno. Na Torá. Então, onde é que a gente encontra o Eterno? Nos mandamentos e na aliança que é a Torá. Aqui está o segredo sobre o relacionamento com Yah.
são nesses pontos que o ser humano cai e se eleva. Não se trata de concordar, mas em dar algo. Ter um encontro com o Eterno não se trata de você concordar com ele ou não. Não é isso. Ah, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, eu aceito isso, eu não aceito aquilo, eu penso assim, eu penso assado. Ter um encontro com o Eterno não quer nem saber da sua opinião. Ele não quer saber se você... A palavra dele, Ele não quer saber da sua opinião, da sua imaginação, das suas miragens, das suas fantasias, dos seus enganos. Não é isso. O encontro com o Eterno não se trata disso. Ele se trata de você dar algo a Ele. De você concordar em dar algo a Ele. Não se trata da sua imaginação, mas sim de cumprir muitas regras, cuja origem é Elohim. Todo o faça isso, não faça aquilo, da Torá pode parecer um peso e mais inconveniente para o buscador, e é mais inconveniente para o buscador do êxtase, do emocionalismo. E achar que isso é espiritual. Ah, eu estou sentindo. Toma cuidado com essa carninha aí. Muito cuidado com esse sentimentalismo. Não que não tenha sentimento. Óbvio que tem. O nível de ação, se depender da emoção apenas, que aflora da emoção para quem cumpre com consciência. A emoção ela pode ser aflorada para quem cumpre com consciência. E não você achar que a sua emoção é eterna. Aí você está sendo um auto-idólatra. Você está se idolatrando. Esse é o mundo da imaginação, que é a emoção que domina as pessoas. Uma vida espiritual pela Torá visa transformar quem somos e como vivemos em relação ao mundo e ao próximo. De certo modo, somos incitados pela Torá a doar um pouco de nossas posses 7 dias por semana antes de realizarmos as nossas tefilot. Olha o que a Torá está te falando. Para você doar um pouco das suas posses, das suas moedas e dos seus dinheiros 7 dias por semana antes de realizar as suas tefilot. Sabe por quê? Se você fizer a sua contabilidade, você é aquela pessoa que todo dia vai no banco buscar crédito. Nunca deposita, nunca coloca nada, não paga nada, não salda nada e fica o tempo todo indo lá no banco só pegar crédito, todo dia, só pega crédito, nunca paga nada. Às vezes tem 10 cartão, um cartão fica pagando o outro. Tira de um e paga no outro. Entende que espiritualmente é assim. Se for olhar o saldo, pedir, tá? Uma lista enorme de pedido. Mas doar, tá negativo. Tem gente que não doa. Aí o que a Torá nos ensina a fazer? Antes de você fazer as suas tefilot, doe algumas moedas. Procure alguém para você ajudar. Para você começar a treinar o seu eu de ser também um doador. E não simplesmente um pedidor. O tempo todo você quer crédito. Você acha que você merece todo o crédito do mundo. É melhor dar do que receber. Porque quem tem o que dar é porque ele tem. O crédito dele é alto. Ele sempre tem semente para plantar. Ele nunca come as suas próprias sementes. Quem tem semente para plantar tem plantação. Agora, quem come até as sementes, vai faltar. Porque tem gente que faz isso. Tem gente que come as próprias sementes. Agora, o que significa a Torá nos incitar a você doar alguma coisa todo dia para que você
antes de você fazer as suas tefilot? É para você semear, para você ter semente. Tem crédito. E para você não precisar de ficar usando os seus créditos, você ter de sobra. Eu não preciso do cheque especial espiritual. Não preciso. O Eterno está me dando muito, eu tenho muito. Eu tenho para dar. É melhor dar do que receber. Mas o Hashem? Diz que é dando, se recebe. Claro. Tem gente que não gosta de dar, Mas é falta de prática. A pessoa vai passando a gostar de não doar, de não dar nada. A mão vai travando, vai ficando enferrujada. Fica assim, ó, os ossos colam e não abre mais. A única coisa que ela dá É só pancada. E de vez em quando nada própria, né? mais nela do que nós outros. Depois de fazer isso, de doar antes de fazer as suas tefilot, e eu gosto muito de fazer isso, gosto muito, eu amo fazer isso. Gosto de doar, de calçar as minhas tefilot. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo. Depois de fazer isso, fica mais fácil orar apenas por nossas próprias necessidades pessoais e sentimentos confusos e calorosos. Por isso, a Torá não foi dada no mérito do puro emocional. Porque quando você tem para doar, você vai orar, você pensa, poxa, mas eu não tenho tanta coisa para ficar pedindo, eu sou tão abençoado, eu vou pedir pelos outros então. Para mim está ótimo. E você começa a doar em oração também. Porque você é muito abençoado. Não Hashem? Bom, essa foi a nossa introdução. Agora vamos à nossa paraxá. Então, nós tivemos a primeira parte da nossa introdução. Agora nós temos a segunda parte da nossa introdução. Essa segunda parte tem alguma coisa a ver com a primeira? Com os filhos que podem virar bandidos? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu consegui fazer uma conexão. Porque se os pais ensinam, os filhos começam a seguir os mesmos exemplos dos pais. Com certeza. Então, se os pais roubam, os filhos futuramente roubarão. Se os pais aprendem, os filhos aprenderão com os pais. Virou herança positiva, em vez de herança maldita, né? Exato. Baruch Hashem. Então vamos às tábuas da lei. Não foram 2 tábuas? O pessoal chama de 10 mandamentos, que na verdade o primeiro não é mandamento. Como é que é 10? Então a gente costuma falar os 10 ditos, as 10 palavras, porque o primeiro não é mandamento. Baruch Hashem. A última obra criada por Elohim, na criação foi o quê? A última coisa que Elohim criou. O homem. É a última coisa. A mulher. A última obra do exército foi Ravá, foi Ishá. Foi a última. Não foi a mulher, é a última. E depois de 2.448 anos de Adam, Elohim abre os céus novamente e libera a palavra. Os 10 ditos. E dá à humanidade. 448 anos. Depois de Adam. Se nós soubéssemos quando Ravá morreu, porque lá fala que Adam morreu com 930 anos, é isso mesmo? 970? 30, né? Teve um descendente que morreu lá com 970. Não, É por aí, é mais de 900. Mais de 900. Porque a contagem era diferente, né, do ano. Mas se nós soubéssemos quando Ravá morreu, a Torá não fala, nós saberíamos qual era o último dia da humanidade. Mas não sabemos como foi que Ravá morreu. Sabemos de Adam. De Ravá não. Então, 2.448 anos depois da morte de Adam,
o Eterno abre os céus e entrega a Torá. Em comparação, Adão foi criado no início do último ciclo de 7.000 anos. É uma comparaçãozinha assim, figurativa. Enquanto Havá, ela fecha esse ciclo. O descanso de Elohim começou a ser contado não na criação de Adão, mas na criação de Ishá. O 7º dia da criação, ele começa a ser contado a partir de Ishá, e não a partir de Adão. É uma informação também. A gente vai pegar ela e vai colocar de lado. A Torá relata que Adão morreu com 930 anos, mas não relata a idade que Ishá morreu. Se tivéssemos essa data, seria possível saber em que ano ela foi criada e daí fazer a soma dos anos e chegar ao exato 6.000 anos. O que temos é um calendário baseado na saída de Israel do Egito. O nosso calendário de hoje é baseado no calendário de Israel na saída do Egito. Enquanto isso, precisaremos estar preparados para o dia final. E Elohim nos deu a redenção nesse dia. Baruch Hashem? Se não sabe, verdade entender. Se nós soubéssemos a morte de Ishá e tudo bonitinho, quando ela foi feita, tudo certinho, nós saberíamos. Dá para calcular. Dá para calcular, mas não tem essa informação. Mas a especulação é que é por esses dias, né? Certo. 30, mas 2448. Já foi para isso mesmo, para cumprir a palavra. 3, 4. Né? A vida dele. Pode fazer o quanto que for, não vai dar certo. 2.448. E Elohim nos deu a redenção. E ela pode ser alcançada individualmente por cada ser humano que ouvir de fato a voz de Elohim nesse chamado. É o som da verdade. Verdade que deve ser vista, ouvida, sentida, experimentada, vivida, permitida e que venha a se enraizar no profundo da alma de cada ser humano. Aí quando a pessoa coloca a sua imaginação na frente disso aqui, ela simplesmente atrapalha que a realidade de Elohim ela se enraize na vida da pessoa. Porque ela começa a bloquear a presença do Eterno. Em Shemot, capítulo 19, o som que todo Israel ouvia no amanhecer do recebimento da Torá era o som de trovões. Um som muito forte que estremeceu todo o povo. E fica a dúvida. Quantas leis Elohim deu à humanidade no Ar de Sion? Quantas leis que ele deu? Muitas, né? 613. Não. Será que foram 613? 1.130. Segundo o rei Davi, em Terlim, capítulo 15, está escrito: Shir Lamalot Melech Davi. O Davi Hamelech. Um cântico do rei Davi. Elohim que peregrina na tua tenda, que habita no teu monte Kadosh. Aquele que vive sem culpa. É uma lei que Davi falou. As leis, segundo Davi. Primeira lei. Para aquele que vai passar pela redenção. A Torá de Davi. Aquele que vive sem culpa. Essa é uma lei. Isso está no 613? Não. Segunda lei de Davi. Quem faz o que é certo. Terceira lei de Davi. E em seu coração conhece a verdade. Quarto. Cuja língua não é dada ao mal. Quinta lei de Davi. Que nunca faz mal a seu próximo. Sexta lei de Davi. Suportou a reprovação por atos para com seu vizinho. Quem consegue suportar a reprovação do próximo? Sétima lei. Para quem o homem desprezível é
abominável. 8ª lei, que honra aqueles que temem a Yahvé, que mantém o seu juramento até para o seu prejuízo, que nunca emprestou dinheiro com juros, ou 11, ou aceitou suborno contra inocentes. O homem que age assim nunca será abalado. Então, como é que Davi interpretava a Torá? Dessa maneira aqui. É a Torá de Davi. 11 leis. 11 leis. Como que o profeta Yeshayahu ele interpretava as leis da Torá? 6 leis. Aquele que anda em retidão, aquele que fala em retidão, aquele que rejeita o lucro de negócios fraudulentos, aquele que rejeita o suborno, em vez de se agarrar a ele, aquele que fecha os ouvidos para não ouvir a infâmia, a lachonará, e fecha os olhos para não ver o mal. O profeta Micaia também, ele disse, em 3 leis, ele te disse, o homem, o que é bom e o que o Elohim requer de você. O que o Eterno quer de você, segundo Micaia? Apenas fazer justiça, amar o bem, andar modestamente com Elohim. Essas são as maneiras pelas quais esses homens da Torá interpretavam as leis da Torá. Um 10, o outro 11, o outro 3. Mas e esse 613? De onde é que vem esse 613? Será que todo o judaísmo concorda que são 613? Não. Não concorda. Na verdade, a Torá não enumera as mitzvot, os hukim e os mishpatim. E a Torá ela é dividida em mitzvot, hukim e mishpatim. Leis, preceitos e juízo. Uma lida mais detalhada dos textos hebraicos, poderemos perceber que são muito mais que 613. Muito mais que 613. Teoricamente, os 613 foram ditos a Moshe, olha só, a teoria judaica rabínica. Teoricamente, os 613 mandamentos foram ditos a Moshe por conta dos 365 mandamentos negativos, porque eles se assemelham a 365 dias do ano. E 248 mandamentos positivos correspondentes aos membros do corpo de uma pessoa, ao corpo humano. Alguns afirmam que os 10 ditos, que contêm 9 mandamentos, é uma forma especial de Elohim determinar a toda a humanidade sobre suas leis. Mas e as outras leis? Que não são só 9, não são só 10, não são só 613. Não seria para todo o ser humano, ou a lei depende de estado social, de origem social, ou de apelo social? Claro que não. A lei de Moshe, dada por Elohim, tem 3 níveis de revelação. Mitzvot, mandamentos, hukim, ordenanças ou preceitos, mishpatim, estatutos. Então, as leis que Moshe pega, ela tem essas 3 divisões. Mandamentos, ordenanças e estatutos. Cada uma dessas divisões tem 3 aplicações. Mitzvot, mandamentos, pode ser aplicado a você, ao próximo e ao eterno. Ordenança, a mesma coisa, a você, ao próximo e ao eterno. Juízo, a você, ao próximo e ao eterno. Esses 3 grupos de leis, às vezes, podem se misturar, formando uma nova lei para que a Torá seja cumprida. De vez em quando, uma mitzvah se mistura com o huk, ou se mistura com o mishpat, e uma nova lei, para que a Torá seja cumprida, ela é estabelecida. Isso pode aumentar ou diminuir sua rigidez e aplicação, dependendo do estado de uma situação. Como, por exemplo, aplicar uma lei ou perdoar uma transgressão. Então, existe uma lei, existe um acontecimento, existe uma transgressão. A lei, ela pode ser aplicada e ela pode ter
entre aspas, ela pode ter uma variação. Não peso honesto e desonesto, mas ela pode, de acordo com o arrependimento da pessoa, o conserto que a pessoa vai fazer, ela tem uma aplicação. Baruch Hashem? Se houve uma transgressão contra o próximo, este pode perdoar. E o transgressor, pelo seu estado real e verdadeiro de arrependimento, tem a lei revogada pelo conserto praticado. Por exemplo, se alguém pega um boi de outra pessoa indevidamente, como é que é o pagamento depois que descobre? Se envolver o boi, pagar mais. 5 bois. 5 bois. Essa é a lei. Pegou um, ele tem que pagar 5 bois. Suponhamos que a pessoa que pegou, ela não tenha 5 bois para dar. Aí, como que aplica essa lei? Não vai ter que ter uma variação agora? Porque não tem como aplicar essa lei. Mas a lei tem que ser aplicada. Então, aí o que acontece com a Torá? Ela vai ser maleável, flexível, para que a lei da Torá seja cumprida. Agora, isso pode abrir brechas para que a Torá seja transgredida também. Então, a pessoa que vai julgar o caso, o juiz que vai julgar o caso, ele tem que ter uma sabedoria muito grande, ele tem que ser imparcial, ele não pode aceitar suborno, ele tem que ter um senso de justiça pela Torá muito forte. Em frente, né? Porque pode acontecer uma injustiça em vez de uma justiça. Isso aqui é só para vocês terem uma noção do que são os 10 ditos, de acordo com a primeira introdução e a segunda que nós falamos hoje. Baruch Hashem? Exato. Que o pai tinha morrido, não tinha irmãos, então como é que é essa herança? E tem a peça Sheni também, né? Peça Sheni. Baruch Hashem? E temos também o caso de Hitler, né, que deu um conselho para Moshe para ele criar juízes e policiais em Israel. É outra variação. O rei Shilom, por exemplo, ele criou um decreto durante uma audiência pública de julgamento, onde 2 mulheres reivindicavam ser mãe de um menino. E o decreto era cortar o menino em 2 partes iguais e dar uma parte para cada mãe. E essa lei está no 613? Não está no 613. Mas vocês viram que uma lei foi criada para que a Torá fosse cumprida. Então, como que pode ter 613 fechado? Assim? 613 em ponto final? Não tem como. Não tem como. Isso significa que os 613 eles não são matemáticos, eles são ideológicos. Não foi intencional, não. Não, isso na gematria para dar uns 10 dias. Mas isso não é matemática, isso é figuração, né? Só que muitas pessoas pegam isso como literal, como se só tivesse 613. E não é assim. Já imaginei antigamente era assim, né? Que os 613 fosse essa gematria daria uns 10. Não, mas não são 10. Não, 9. Que é o 10 já cai para 10. O 10 já não tem mais. O 10 já não quer dizer. 6 mais 1, 7, mais 3, 10, né? Mas não são 10 mandamentos? Não. Então já cai para 10. São 10. Firmo, cara. Na verdade, se calcular quantos mandamentos tem, vai dar muito mais de 613. Muito mais. Passa de 1000. Passa de 1000. Por exemplo, não tem um lá específico, não irá, né? Não ficar com raiva, né? Pode ser aplicado, né? Sim. Deve ter alguma passagem lá. Sim. Se irá com isso, mas não vai ser as palavras, né? As dibrot, as declarações ou palavras, são chamadas também de as 10 declarações, 10 ditos ou 10 palavras. Dessa forma, como a própria tradição judaica informa, 603 são opiniões rabínicas, tendo rabinos a favor e outros contra.
Muita gente imagina que são 613 ponto final. É interessante notar que a revelação traz profundos e maravilhosos segredos. O primeiro é que Elohim não se manifesta como um ser supremo, criador do universo, na revelação dos 10 livros. Então, quando ele vai revelar as tábuas, vai entregar para Moshe, vai se revelar o povo no Monte Sião, Elohim não chega, eu sou o criador do universo. Ele não chega com essa conversa. A conversa dele é outra. Mas Elohim, que tirou o povo de Israel do Egito. O texto em Shemot, capítulo 20, verso 2, indica o seguinte: Anohi, eu sou Yah, teu Elohim, que tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Anohi, eu sou. Começa com a letra Aleph. Anohi, eu sou Yah, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então essa é a primeira declaração dos 10 dias. Ele não fala, eu criei as estrelas, o mar, os universos, os céus. Não, ele não fala essas coisas extraordinárias. Ele fala da coisa mais extraordinária de todos, de ter tirado Israel do Egito. E a coisa mais extraordinária é quando tira você do Egito. Principalmente do Egito que está dentro de você. Porque se o Egito estiver dentro de você, ele não habita. Sair do Egito, irmãos, não é tão difícil assim. O duro é o Egito sair de você. Isso é difícil. Amém? Ou seja, se livrar exteriormente do Egito é fácil. Agora, tirar lá dos seus pensamentos, das suas emoções, né, dos seus pensamentos, das suas teorias, da sua imaginação, isso é difícil. Nesse texto, a palavra Anohi inicia pela letra Aleph. Essa letra, neste contexto, é a representação mais profunda do propósito da própria revelação da Torá. Nesse texto, a palavra Anohi inicia pela letra Aleph. E essa letra, nesse contexto, é a representação mais profunda do propósito da própria revelação da Torá. Anohi, de toda a revelação da palavra, eu sou o que serei. Isso lembra de quê? Do Eterno. Do Encontro de Moshe. O que foi que Moshe perguntou lá na sarça? Qual é o nome? E qual o nome que eu devo falar lá? Qual o nome? Já tinha esquecido. Eu sou. Achei. Então, Anohi, e logo com a letra Aleph sendo a primeira letra, já traz assim tudo. Isso aqui é tudo na Torá. Essa Anohi aqui, vou te falar uma coisa, isso aqui é uma maravilha. Para quem entende um pouquinho, isso aqui é algo assim emocionante. Isso aqui é tudo. Nesse texto, a palavra Anohi, eu até, deixa eu tomar um pouquinho de suco de limão sem açúcar aqui. Nesse texto, a palavra Anohi inicia pela letra Aleph, a primeira letra do hebraico. Esta letra, neste contexto, é a representação mais profunda do propósito da própria revelação da Torá. As palavras de Elohim, assim como o mundo foi feito por palavras, essas palavras, elas fabricam, elas criam, elas geram, elas gestam o caráter do homem e elevam sua alma a níveis espirituais puros, independente da imaginação, das miragens, da teoria, do eu entendo, eu sei, eu posso. A minha mente é capaz de alcançar as revelações. Isso é uma mentira humana. O homem fracassa quando tenta fazer isso. Mas a nossa mente não alcança o eterno. Isso é hipocrisia. É a pessoa mentir para ela própria. Não adianta. O ser humano não consegue ter a vida na luz inacessível a um ambiente humano. Não achei. Só na utopia mesmo. Só
Só pela revelação do bandeira. A letra Aleph, com o passar do tempo, quando a mentalidade de Israel começa a evoluir, ela passa a possuir a forma de uma haste diagonal semelhante a uma contrabarra com duas letras Yud. Então, nós temos a letra hebraica antiga, o Aleph, aqui é a cabeça de um touro, e com o passar do tempo, a escrita hebraica ela começou a ser modificada. Ela recebe duas letras Yud, uma para cima e outra para baixo, e uma barra na lateral. O Aleph não tem som próprio. Por isso, essa letra precisa de uma letra ou de uma casa para manifestar seu som. É como uma alma que precisa de um corpo para manifestar no mundo presente. Baruch Hashem? O Aleph lá antigo também era o mesmo? Era um touro, né? Cabeça de um touro. Mas era o mesmo? Mesmo sentido. O mesmo sentido. O mesmo sentido. O Yud, a letra Yud, para o alto simboliza ir em direção a Elohim. O Yud, para baixo, simboliza ir em direção ao homem. E no meio do Aleph tem uma barra vertical que simboliza a Dabar de Elohim, que fica entre o homem e o Eterno. O que está entre nós e o Eterno? A palavra do Eterno. E não a nossa imaginação. De uma forma muito sutil, Anochi Yahweh Elohecha emite um som nas almas que desejam ser resgatadas na separação. Anochi Yahweh, eu sou Yahweh Elohim. Anochi Yahweh Elohecha emite um som nas almas que desejam ser resgatadas da separação. Sair do útero, atravessar no deserto e nascer de novo em Eretz Israel. Na nova abertura das águas. Porque o povo teve a abertura para sair do Egito, que é um parto. Eles ficaram em outro útero, que é o deserto, e depois nasceram de novo na Teseu, que é o rio Yarden se abriu. Um outro parto. No Ganedes, a palavra de Elohim cria a matéria. No Art Sion, cria a possibilidade de elevação da alma caída. Por assim dizer, esse é o verbo vivo que desce para habitar não só num corpo feito de barro, mas na alma do homem que agora já é carne e sangue. Isso foi muito complicado para vocês? Não. No Gan Eden, a palavra de Elohim cria a matéria. Todas as coisas, né? A gente lê que o mundo foi criado e depois o mundo foi levado para o Gan Eden. Mas o Gan Eden é um ambiente que já existia, já era uma fazenda. No Art Sion, cria a possibilidade de elevação da alma caída. Por assim dizer, esse é o verbo vivo que desce para habitar não só no corpo feito de barro. O Eterno teve que habitar no corpo de Adão. Mas no Monte Sion, a palavra, ela vai na alma do homem, agora já carne e sangue. Isso dá um nó na cabeça, né? Entendo, né? Hã? Vamos continuar. Uma hora de entrada desse tema aqui. E por isso recitamos tanto o Shema, para lembrar nossa alma das 10 palavras de Yah. Shema, Israel, Yahweh, Elohim, Yahweh, Echad. Esse é o primeiro de todos os mandamentos, diz o Mashiach. O que o Mashiach falou? Qual é o primeiro mandamento? Ouça Israel. Não, esse Shema Israel. Shema Israel. Shema Israel. É preciso ter humildade para poder ouvir, pois somente humilde de coração ouve e se deixa ensinar. Dessa forma, o verso 2 de Shemot 20 serve como uma introdução ao verso seguinte. Elohim é um e há somente um Elohim, portanto. O que o Eterno está falando no verso 2 de Shemot 20? Que há um só Elohim. Um só. Só existe um. Já é a outra, né? Fala, né? Fala. 44, 54. Agora, quando a pessoa desobedece a Torá, toda desobediência implica que existe outro Elohim.
Porque se você não acredita que ele deu aquela ordem, aquela lei, e você faz uma outra coisa contra aquilo, é como se você não acreditasse que ele existisse e que você fosse um. Porque é você que está criando uma nova regra. Ou seja, descumprir uma lei da Torá é criar uma nova regra. E só o Eterno pode criar leis. O que nós podemos fazer é aperfeiçoá-las. Assim como Adão aperfeiçoava o jardim do Éden. Baruch Hashem? Se colocar no lugar de Elohim, né? Se colocar como... Então, há idolatria. Não terás outros Elohim diante da minha face. Shemot capítulo 20, verso 3. Então, qual é a primeira mitzvah? A primeira mitzvah é saber que Elohim é um e o único. Aí depois vem mais um pedacinho dessa mitzvah. Não terás outros Elohim diante da minha face. Como está dividido a estrutura das 10 palavras, elas foram entregues 2 tábuas com 10 palavras. Podemos ver isso em Shemot capítulo 31, verso 18. Shemot 31, verso 18. E deu a Moshe, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelos dedos de Elohim. Os mandamentos estavam organizados em colunas, e as 2 tábuas de pedra formavam paredes contendo as 10 palavras elohímicas. Eram 2 paredes. E elas eram as palavras elohímicas. Os 10 ditos. Na primeira tábua de pedra, havia 5 ditos, ou 5 palavras, para a nossa relação com Elohim. E na segunda, mandamentos para o homem em relação aos homens. Primeiro, para nós, Elohim. Primeiro, na primeira tábua, eram leis que a nossa relação com o Eterno. A segunda tábua é para a nossa relação com o próximo. Agora, qual é o 5º mandamento? Que é uma lei, que é o nosso relacionamento com o Eterno. Qual é a 5ª lei? Honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe é uma lei de relação de ser humano com ser humano, é uma lei de relação do ser humano com o Eterno. Ser humano com ser humano. Não. Está no 5º mandamento, está nas tábuas, onde é uma relação com o Eterno. Honrar pai e mãe não é relação humana, é relação ao Eterno. Ele é o nosso pai. Hã? Ele é o nosso pai. Sim, mas aqui está falando de pai e mãe carnal. Não, sim, mas Claro, ele é o nosso pai, sim. Mas honrar pai e mãe é honrar o Eterno. Não é uma lei humana. Vem com promessa de maldição ou bênção, né? O 5º mandamento. Mas esse honrar o pai e a mãe, ele varia em certas circunstâncias, né? Varia em certas circunstâncias. Se o pai estiver errado, lógico, não pode ser cumprido honrar o erro do pai. Se estiver correto, obviamente tem que honrar. Sim. Isso. Primeira mitzvah dos 5 ditos na pedra em relação a Elohim. Eu sou Yah, o teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros Elohim diante de minha face. Não tomarás o nome de Yah, teu Elohim, vaziamente, porque Yah não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabat, por Kadosh. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que Yah, teu Elohim, te dá. Guardar o Shabat é uma lei humana ou é uma lei elohímica? Todas são Elohim, mas é em relação com Elohim. Então, guardar o Shabat não é uma lei tão simples assim, terrena. É uma lei que ela tem efeito espiritual muito grave, muito sério. É uma lei assim que... Alguma coisa? Rapaz, o pensamento foi longe aqui.
Traz para nós agora. Traz ele para perto. Vem cá. Honra teu pai e tua mãe. Finalizando. Na terra que Elohim nos dá. Certo? Ou seja, ele nos dando é uma herança. Essa terra agora é a terra que Eu estou pensando, qual livro pode responder isso agora? Eu vou falar de um livro complicado. Né? O nosso corpo ele vai para onde? ele retorna porque ele tem que cumprir o mandamento. Todo mundo vai ser dono dessa terra quando virar pó. Agora, imagina um corpo que vai se decompor e é um corpo honrado, de uma alma honrada. E um corpo que não é honrado. Um corpo de um pecador. Então aqui tem muitas... A gente pode entrar em vários níveis aqui. Agora, aqui está falando de prolongar os teus dias na terra que há te dado. Então, pode ser a terra física. Né? A terra física. Mas aqui tem várias interpretações. A gente podia ir para várias direções. Então, essas aqui são as 5 leis, aliás, os 5 ditos da tábua que nos relacionam com o eterno. Honrar pai e mãe é a quinta mitzvah. Aliás, é o 5º dito, a gente fica até confuso na hora de falar. É o 5º dito dos 5 ditos de honrar o eterno, de leis puramente elohímicas. Lembra que a gente falou lá atrás do filho que vai na casa da outra pessoa e pega um bolo e come só um pedacinho e joga o resto fora? Que tipo de leis você acha que seu filho vai estar transgredindo? Aqui. Está desonrando pai e mãe, né? Vocês sabem por que nós temos que corrigir os nossos filhos? Saber educá-los? Não achar normal o filho fazer as coisas erradas. Isso é da natureza. Você está amaldiçoando o seu filho. Isso aí um dia ele corrige. Se você não corrige em casa, a correção lá fora é muito pior. Ensinando o filho a amaldiçoando o filho e ensinando o filho a amaldiçoar ele também. Exatamente. Mas quando desonra os pais, está desonrando quem aqui? O eterno. Está desonrando o eterno, o Criador. E quando não tem pais para honrar? Quando é órfão, no caso? Isso, pai e mãe. Que é De todo responsável. jeito, para ser feito, tem que ter um pai e uma mãe. Mas se ele morreu cedo, ele não teve o cumprimento. Tipo assim, morreu uma criança. E a promessa é de que ter uma vida longa. Se honrar os pais. Então, mesmo que os pais morram, mesmo que a pessoa fique órfã, a vida dela sendo correta, isso já não, mas no caso, a criança morre. Ela não honrou os pais, então ela não recebeu a promessa que ele tem. Mas ela não desonrou também. Mas mesmo que seus pais morreram, você tem que honrar a memória deles. A memória deles. O nome. Porque na verdade Elohim morre. Os pais morrem, mas Elohim morre. Isso aqui é uma lei que está dentro das honrarias do eterno. Os pais morreram, e aí? Eu posso fazer o que eu quiser agora? Não. Porque o eterno morre. E no caso, se o pai morrer e a pessoa achar uma pessoa para criar, ele também deve obter essa honra a pessoa que está criando ele. Inclusive, o Moré é o pai. É o pai. E é um pai de Torá, né? Que é pai de Torá. E bota pai, ele é o mundo que quiser que pai. Bota pai. Mas o Moré tem umas varinhas aqui para dar uns pés. Fica com os a vara de santificação. Se quiser pegar as heranças do Moré, tem que. Acho que vai entrar mais no seu WhatsApp. Pode entrar, porque tem muita herança para dar, viu? O estoque está ilimitado, viu? Amém. Nosso irmão Glicélio, Brito, Isabela Eide, Manuel da Costa, deixa eu ver quem mais está aqui, que eu não falei ainda. Eu falei, escute a palavra, Tamar, Coraci, Flávia, Cláudio, Expedita, João Batista e sua esposa Miriam, Cirlei Dourado, que está aqui também, que é Razak.
Gilcélio, Isabela, Tamar de novo e Manuel da Costa. Shalom a todos vocês. Eu espero que vocês estejam entendendo bem essa paraxá, porque essa paraxá é muito importante. E a segunda coluna? E a segunda tábua? Com mais 5 ditos. Relacionamento do homem. De homens com homens, né? Não matarás. De homem com homem. Não adulterarás. Ser humano. Não cometer roubo. Também. Não dar falso testemunho contra o teu próximo. Também. Não cobiçar a casa do teu próximo. Também. E será que essas leis e essas palavras, elas são exatamente como a gente vê no português? Não. Por exemplo, não roubarás. Não matarás. O que significa não roubarás na Torá? Na verdade, é não sequestrar o teu irmão e vender como escravo. Não roubar, não furtar, isso aí está em outras leis da Torá mais à frente. Agora, esse ponto aqui está tratando de não sequestrar como escravo. Serve também tirar a pessoa que está no caminho, levar uma versão com influências erradas, né? Exato. Então, essas aqui são as segundas. A observação mais cuidadosa dessas colunas revelam padrões muito interessantes. Na primeira coluna temos os princípios de mandamentos em relação ao homem para com Elohim. E as palavras da segunda coluna são princípios das ordenanças entre o homem para com o seu próximo. O mandamento honra o teu pai e tua mãe está incluído na coluna de leis que regulam o relacionamento do homem para com Elohim. E isso parece muito estranho. A Torá considera que nossos pais são representantes de Elohim para com os filhos. Esse é um princípio espiritual que inclui o sacerdote, o rei, o rosh, o moré e por aí vai. Nesse texto encontramos a palavra kavod, muitas vezes usada para referir ao resplendor de Elohim. Que o Eterno me perdoe, mas é aquela palavra que o pessoal usa como glória. Não tem a palavra isso. Como glória? O pessoal invoca como glória. É kavod, que é o resplendor de Elohim. Então, o que é honrar o pai? É fazer kavod ao pai. A gente não faz kavod ao Eterno? E honrar o pai e a mãe é um kavod. Porque são representantes do Eterno, eles estão no lugar do Eterno. Por isso que honrar pai e mãe é tão importante. Mentirinha contra pai, mentirinha contra filho. Ficar fazendo enganozinho contra pai ou contra mãe, isso é terrível. Isso evolui para mau caráter, para hipocrisia. Então, o filho começou a te enganar e você aceita, você está simplesmente aceitando o seu filho virar um mau caráter. Simples. Então, filhos que para conseguir as coisas fica mentindo, fica mudando a fala, fica mudando o sentido das coisas, isso indica um mau caráter. O filho vai virar um mau caráter. Se ele faz isso com o pai e a mãe, que faz tudo por ele, que dá tudo por ele, imagina com quem não faz muita coisa por ele. Vai virar um mau caráter. Então o pai e a mãe não podem aceitar os filhos deturpar aquilo que faz e fala dentro de casa. Ficar fazendo joguinho para enganar pai e mãe para conseguir as coisas, ou para esconder coisas erradas que fez, ou coisa que não fez, coisa que deixou de fazer das suas obrigações. Não pode. Pai e mãe não pode aceitar. Se você aceitar isso uma vez, você vai aceitar uma segunda vez. Daqui um dia, ele praticou isso 99.000 vezes e vai chegar até 1 milhão na vida. Vai ser um mentiroso. Porque o pai e a mãe, observando aqui, aceitou uma mentirinha dos filhos. Estão desonrando o Eterno. Porque essa mitzvah está na 5, que é para o Eterno.
o seu filho não está desonrando, não é só você, não. Ele não está querendo enganar, não é só você. Ele está querendo enganar Elohim, que não pode ser enganado, que está vendo tudo. Olha o tanto de maldição que o seu filho vai pegar. Então, não aceite nem isso aqui dos filhos. Enganou, o filho tentou dar um despertinho ali, não aceita. Nem uma vírgula. Não é tratar com... É óbvio que a gente trata dos nossos filhos com amor, com carinho, com zelo, com respeito. Sabe? Não é também usar isso para ser bruto, para ser rançoso, para ser, sabe, duro. Não é usar isso para ser assim também, porque aí os pais, não. Já que eu não posso aceitar eles errarem, eu vou agora ser ditador. Não, não é isso. Então, o lado dos pais também tem que saber ter amor e ter zelo. Agora, ter amor não é tratar com carinho o erro do filho, não. Isso não é amor, não, viu? Isso aí é falsidade, isso aí é hipocrisia. É ser condizente. No livro de Ishaiah também está escrito: não provoqueis a ira entre os filhos. Não provoqueis a ira entre os filhos. Tem que ter equilíbrio, né? Isso aí também serve como mitzvah, né? Já é um mitzvah. Além de ser ciência de Deus. Mais uma. Exatamente. Aí já é a grande ligação que nós temos dessa paraxá com o início. Com certeza. Você colocou. Com certeza. Exatamente. Viu só que agora deu tudo certo? Encaixou tudo. Bota o cheiro? Minha mãe me falou com essas palavras, essa semana, dia do aniversário, dia 10 passado, ela me falou com essas palavras sobre a questão dos filhos e netos dela. Porque antes ela errou e caiu. Hoje está pagando o preço, né? Hoje está pagando. Pois é. Baruch Hashem, a importância dos pais na Torá, ela é tão grandiosa que Elohim utiliza uma palavra que originalmente faz referência ao seu próprio resplendor, à sua própria imagem, para indicar a importância de honrar aos nossos pais. Honra, kavod, o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que Yahweh teu Elohim te dá. Ao colocar as tábuas de pedras da lei lado a lado, os mandamentos ficam propositalmente alinhados em pares. Cada mitzvah, cada ordenança, cada palavra da primeira coluna forma um par com a outra palavra da segunda coluna. Assim, como ia ficar muito longo a gente fazer esse alinhamento, né, da primeira mitzvah, da primeira coluna, da primeira tábua, com a primeira mitzvah, que é a sexta mitzvah, da outra tábua, ia ficar muito mais longo a nossa paraxá. Então eu fiz um resumo, mas pode ser que na próxima paraxá a gente continue um pouco. Esses pares de mitzvot estão tematicamente conectados. Eu sou Yahweh teu Elohim, está paralelamente ligado com não assassinarás. Yah nos cria, Yah nos fez. E do outro lado tem uma mitzvah que fala não assassine, não desfaça o que eu fiz. Não desfaça o que eu fiz, não assassine. É diferente de não matar, viu? Matar é uma coisa, assassinar é outra. Aqui fala para não assassinar, é diferente de matar. Baruch Hashem. Elohim criou o ser humano para viver e não para ser destruído. Quando acontece um assassinato, o desejo do homicida é destruir seu semelhante. Isso vai contra Elohim. Elohim criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O que o homicida está tentando fazer? Destruir a imagem de Elohim. O aborto é um assassinato. Aborto é um assassinato. Somos representantes de Yah na Terra. Se um indivíduo assassina o seu semelhante, está, de certa forma, diminuindo a presença de Elohim neste mundo. Então, cada pessoa que é assassinada está diminuindo a presença de alguém que é imagem e semelhança do Eterno. Está diminuindo a imagem e semelhança do Eterno. E o pecado e a transgressão faz a mesma coisa com a pessoa. A pessoa, quando ela peca, ela diminui a sua semelhança com o Eterno. Né? Então, ela diminui a presença do Eterno aqui no Eterno. Enquanto aquele que pratica as leis, que pratica a Torá, que obedece ao Criador, está trazendo a presença do Eterno aqui para a Terra.
Então, isso significa que não é a quantidade de pessoas no mundo que traz o Eterno, a presença do Eterno para esse mundo. É a qualidade das pessoas. Por exemplo, na época de Noa, quantos justos se achou? Só um. O resto tudo? Só 8, né? Só 8. Então não é quantidade, é a qualidade. E a população naquela época era grande também. Era grande. Não assassinarás. Ato de injustiça em tirar uma vida antes dele concluir sua missão. O que é o assassinato? Antes de concluir a sua missão. Isso é assassinato. Eu não vou entrar na questão de matar, porque aí outra... Não terás outros Elohim diante de mim. Está conectada com não adulterarás. Olha só. Não terás outros Elohim diante de mim. Está ligado nas duas tábuas, paralelamente, a não adulterar. O ato de adulterar, ele é muito pior do que um ato de idolatria. O adultério é terrível. Terrível. Adorar ídolo é uma forma de trair a conexão com o Elohim. Idolatria é infidelidade na emuná. É você declarar que o Eterno não existe e que ele não é. Outra, não tomarás o nome de Yahvé Elohim vaziamente. Está conectado com não furtarás. Não tomar o nome de Yahvé vaziamente. E muitas pessoas acabam que pegam o nome do Eterno e fazem adesivos, colocam em carro, pregam em coisas, faz tatuagem. Grupos de amigos, camisetas. Põe em camiseta. E não pode. Isso é tomar o nome do Eterno de forma vazia. E olha o que ele fala. Que quem pegar de forma vazia não será tomado como inocente. Olha o peso. Eles que escrevem assim na parede. Não pode ser vaziamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, como a gente faz com que o nome do Criador vá para outras pessoas? Da mesma forma que você se relaciona com o seu marido. Você se relaciona com os outros homens como você faz com o seu marido? Não. É isso aí. Esse é o segredo. Por exemplo, não pegar o nome do Eterno de forma vazia. Ali em cima está escrito Baruatá. Olha para lá para vocês verem. Aí tem 2 Y, né? Que representam 2 letras Yud. Inclusive, em hebraico, lá do outro lado, tem 2 Yud, que é 2 tracinhos. Ali seria o nome do Eterno, certo? Baruatá Yahvé Elohim Melech Haolam. E de lá para cá tem só 2 tracinhos no lugar do tetagrama. Por que ali eu pus daquela forma? Para não usar o nome dele, não, mas porque ele está na porta do banheiro. Então ali eu não posso pôr o nome do Eterno. Mas como ele era o melhor lugar para a gente, nesse local, para a gente poder, na hora de levantar o talit, né, de colocar o talit, tem que ir em direção de Yerushalayim, eu tive que pôr ali. Eu não podia pôr de cá, tinha que pôr para lá. Mas aí, para não usar o nome vaziamente, eu pus aqui os 2 tracinhos. Então, eu fiz um erro. Eu coloquei no meu cartão de visita da minha empresa. O tetagrama? Porém, eu e minha casa servimos. Geralmente, quando é assim, a gente coloca 2 tracinhos, muda o nome, coloca Elohim, Adonai, alguma coisa assim. Como que eu não costuma colocar, não. Nem em camiseta, nem em chaveiro, nem nada disso. Baruch Hashem? Mas aí os atributos pode, Elohim, como você está falando dele, Adonai. Depende, tem que analisar muito bem a situação. Tem que ver a honra, né? Que honra que eu estou dando ali. Porque são vários casos, né? Então tem que analisar a honra. Porque o tetagrama não é o único nome do Eterno, não é assim. Mas depende da situação. Há nomes que as pessoas colocaram no Criador que ele não aceita. Não tem isso lá também. Nomes de Balim. Isso. Isso aí já sabemos.
Então, se tomar o nome dele vaziamente, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, não tomarás o nome de Yahvé teu Elohim vaziamente, está conectado com não furtarás. E quantas vezes nós falamos em nome de Yahvé coisas que ele, o Kadosh, nunca nos autorizou ou inspirou a dizer e até mesmo a pensar. Quantos assassinatos são cometidos em nome de Elohim? Quantas guerras são travadas em nome de Elohim? Quantos atos vingativos as pessoas praticam em nome de sua moral, só que em nome de Elohim? Aquela pessoa que ela julga o outro e ela se acha com a moral lá em cima, ela julga o outro em nome do Eterno. Não, estou fazendo isso porque eu tenho que cumprir Torá. Justiça. Eu não posso aceitar isso. Ela não dá a oportunidade de perdoar, de misericórdia, de amor, de consertar, mas ela de julgar e de condenar, ela usa tranquilamente. Você coloca no lugar de Elohim. Lembra-te do dia do Shabat para kadoshificar, para santificar. Está conectado com não dirás falso testemunho. Uma pessoa que chega ao nível espiritual humano de guardar o Shabat tem muita justiça em seu coração. Uma pessoa que chega ao nível espiritual, não é no nível cultural, tradição, eu vou guardar porque tem que descansar. Uma pessoa que chega ao nível espiritual e humano de guardar o Shabat tem muita justiça em teu coração. A justiça de Elohim não é ter razão. A justiça de Elohim não é ter razão. Mas nós queremos ter razão para fazer as coisas. Se eu não tenho razão, eu não faço. E eu quero ter a razão minha. Não é a razão da situação. Eu quero ter razão segundo a minha consciência, segundo a minha imaginação, segundo as miragens que eu crio na minha mente. A justiça de Elohim não é ter razão e nem em condenar o outro pelos seus erros e falhas, mas a loucura de perdoar por amor. Olha só, a justiça de Elohim não é ter razão em condenar o outro pelos seus erros e nem pelas suas falhas. A razão de Elohim não é essa, mas é a loucura de perdoar por amor e por gerar bondade na justiça verdadeira. Quem dessa forma não tem o que falar mal dos outros, que se calem. A gente tem que falar mal dos outros? Não é melhor ficar calado? Então, o homem quer ter razão para fazer a sua justiça. Enquanto Elohim tem a loucura de perdoar. Porque o perdão de Elohim para nós é loucura. Não dá para entender. A misericórdia dele não dá para entender. Não tem como a gente compreender o perdão dele. Mas eu preciso da razão para me perdoar o próximo. Por que a gente precisa de ter a razão para perdoar o outro? Ou por que eu preciso de ter o perdão? Eu preciso ter uma razão para guardar o Shabat. Sendo que o povo de Israel, quando foi receber a Torá, ele não perguntou: vocês querem aprender para vocês terem razão, para vocês poderem cumprir? Ou faremos e depois ouviremos? Faremos e depois aprenderemos. Mas está escrito: ouviremos. Claro. Primeiro você faz. Na experiência, você aprende na experiência, não é na teoria. Não é naquilo que alimenta a sua imaginação. Como é que eu aprendo a ser bondoso com as pessoas? Praticando a bondade. Como é que eu aprendo a ser caridoso? Praticando a caridade. Eu sou mão fechada. Aí vai acontecer um milagre da minha mão descolar. Aí vai rasgar a pele, a carne. Eu tenho que praticar até minha mão abrir. Olha só que milagre maravilhoso. Não adianta você querer fazer as coisas pela sua razão. Porque as coisas espirituais é loucura. Com as nossas teorias. É loucura, simplesmente. Embora a nossa fé, entre aspas, ela é uma fé racional. Por isso que nós estamos Torá. Amém? Mas achei? A gente passa a praticar, você
depois vai entender. Né? Vai entender. Fica, vai lá dentro. Você passa a entender. Mas tem uma coisa que eu acho interessante. Quando você não sabe muita coisa, você não tem muita profundidade, cada coisa que você aprende, você fica maravilhado. E você pensa, agora vai responder todas as minhas perguntas. Mentira. Se você tinha 10 perguntas, vira 1000. Aumenta. Vai só aumentando. Isso aqui é bom. Isso aqui é maravilhoso. Bom. Não fica no automático. Sim. Honra o teu pai e tua mãe. Está conectado com não cobiçarás a casa do próximo. Honrar teu pai e tua mãe está conectado em não cobiçar a casa do teu próximo. Quem são os primeiros mentores metodológicos de um criminoso? Os pais. Quem dá os primeiros métodos de uma mente criminosa? De uma pessoa que vai ficar errada na vida? Os primeiros mentores são os pais. E os filhos estão pais. Exato. Então, olha só. Honrar pai e mãe está na mesma linha, na mesma coluna, nas duas tábuas, de não cobiçar a casa do teu próximo. Aí o seu filho chega na casa do teu próximo e pega um pouquinho de água. Isso aqui eu vou beber tudo, porque eu estou na casa dos próximos. Beber tudo. E o seu filho toma um pouquinho de água e joga o resto fora. Pega um pedacinho do bolo e joga o resto fora. Além de estar desonrando pai e mãe, está cobiçando a casa do próximo. Jogando alimento fora, dando prejuízo, desperdiçando. Viu como é que conectou agora? Então, quem são os primeiros mentores metodológicos de um criminoso? Ou de uma pessoa que cresce egoísta, ditadora, irresponsável, inconsequente e o que mais? Pode falar aí, pode falar aí. Pode falar mais coisas aí. Egoísta, né? Já falou que essa pessoa é egoísta. Egoísta, sem caráter, incompreensível, intolerante, preconceituoso, ingrato e por aí vai. Mas quem são os mentores? Aí eu pergunto papais e mamães. Quando os filhos sofrem, os papais e as mamães sofrem também, os avós sofrem também, os parentes sofrem também, os amigos que amam aquela pessoa vão sofrer também. Mas os primeiros mentores teóricos a dar uma aula de mau caráter a um ser humano são os próprios pais. Por isso que antes de alguém sofrer, são os primeiros a sofrer. São os primeiros a sofrer. E os que mais vão sofrer são os pais. Os pais. Os filhos herdarão as maldades dos seus avós até a terceira geração. Daquilo que aborrece. Os pais que desonram seus filhos, porque isso é uma forma de desonra, não educar, não formar caráter nos filhos, é um jeito do pai e a mãe desonrar o filho. Os pais que desonram seus filhos serão desonrados por eles também. Uma criança que cresce sem limites torna-se uma pessoa invejosa e percorre todo o caminho para começar a desejar o que é dos outros. Ele pega um pedacinho de pão na casa de onde ele foi fazer uma visita e joga fora. Então esse é um caminho onde uma pessoa ela percorre para ser invejosa e ali ela começa a desejar o que é dos outros, porque aquilo que é dos outros não tem muito valor. Porque se ela come algo que ela dá valor, ela vai pegar só para desperdiçar? Não vai. Não vai fazer uma coisa dessa. Um pequeno detalhe transformou num grande detalhe. Se transforma em uma grande coisa. Ela automaticamente entende, aquela que desperdiça, que o que está com os outros é dela, porque ela pode desperdiçar livremente. Então ela pega como posse dela. Isso vira um roubo ou um furto. E onde isso começa? Nos dois mundos da criança. A casa dela e a casa dos outros. Na casa da criança, ela precisa ter limites. Na casa dos outros, ela precisa ter proibições. Como é que é a regrinha? Na casa dela, ela tem limites. Na casa dos outros, ela não tem limite, ela tem proibições. Então, tem pais que levam os filhos na casa de outras pessoas e ela acha que ali ela vai tentar colocar limitações, como se fosse a casa dela. E isso é um erro.
o seu filho na casa alheia, ele não tem limitações, ele tem proibições, é diferente.